Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa sessão extraordinária para apreciação de matéria relevante na forma da lei orgânica do município de Jaguari e do regimento interno dessa Casa Legislativa, por convocação do prefeito, de acordo com os líderes de bancadas. Solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente. Ofício da Secretaria Municipal de Administração, número 007/2022. Ao excelentíssimo senhor vereador Ézio Joselito Silva, presidente da Câmara Municipal de Jaguari, Jaguari, Rio Grande do Sul. Jaguari, Rio Grande do Sul, 22 de março de 2022. Assunto: encaminha os projetos de lei número 003, 004, 005, 006 e 007/2022. Senhor presidente, Continua. Ao cumprimentá-lo fraternalmente, na oportunidade vimos encaminhar para apreciação legislativa os projetos de leis adiante nominados, precedidos de suas mensagens justificativas. Projeto de lei número 003/2022, o qual fixa normas para a revisão geral e anual dos vencimentos e dos subsídios dos servidores públicos municipais, dos proventos, dos aposentados, das pensões e dos subsídios dos exercentes de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Projeto de lei número 004/2022, o qual concede revisão geral anual à remuneração dos servidores do município, gratificações, proventos e pensões. Projeto de lei número 005/2022, o qual concede revisão geral anual à remuneração dos servidores da Câmara, gratificações e proventos. Projeto de lei número 006/2022, o qual concede revisão geral anual aos subsídios de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários e da outras providências. Projeto de lei número 007/2022, o qual altera o valor do Vale Alimentação, constante no artigo 3º da Lei Municipal número 3.253, de 31 de 8 de 2018. Sendo isso, para o momento, externamos todos os edis a nossa estima e consideração. Atenciosamente, Roberto Carlos Boff Turquelo, prefeito municipal de Jaguari. Encaminho os projetos de lei de número 03, 04, 05, 06 e 07 de 2022 para a ordem do dia. Solicito ao secretário para que faça a leitura da matéria. Mensagem aos projetos de lei número 003, 004, 005, 006 e 007. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao cumprimentar vossas excelências, tenho uma grata satisfação de hora estar encaminhando para a apreciação dessa colenda Câmara os projetos de lei em anexo, os quais estão assim identificados. Projeto de lei número 003/2022, o qual fixa normas para a revisão geral e anual dos vencimentos e dos subsídios dos servidores públicos municipais, dos proventos dos aposentados e das pensões e dos subsídios dos exercentes de mandato eletivo, dos poderes executivo e legislativo. Projeto de lei número 004/2022, o qual concede revisão geral anual à remuneração dos servidores do município, gratificações, proventos e pensões. Projeto de lei número 005/2022, o qual concede revisão geral anual à remuneração dos servidores da Câmara, gratificações e proventos. Projeto de lei número 006/2022, o qual concede revisão geral anual aos subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários e da outras providências. Projeto de lei número 007/2022, o qual altera o valor do Vale Alimentação, constante no artigo 3º da Lei Municipal número 3.253, de 31 de 8 de 2018. Os projetos de lei em referência, como já bem se destaca em suas emendas, têm como objeto em comum dispor sobre a revisão geral dos vencimentos do funcionalismo municipal
e dos subsídios dos agentes públicos para o ano de 2022, bem como alterar o valor do Vale Alimentação, pelo que pedimos licença para a apreciação conjunta dos mesmos através desta única mensagem justificativa. Projeto de Lei número 003/2022. Esta proposição trata da alteração da data base para cumprimento da revisão geral anual, de que dispõe o artigo 37, inciso X, da Constituição da República, de modo que essa data restará antecipada do mês de junho para o mês de janeiro de cada ano, já produzindo seus efeitos para o corrente ano. Assim, anualmente, o mês de janeiro será revista a remuneração de todos os servidores municipais do quadro geral e do quadro do magistério, os proventos dos aposentados e valor das pensões, como também dos agentes políticos, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Desse modo, estaremos atendendo a antiga reivindicação dos servidores do quadro geral, oportunizando-se assim a revisão de sua remuneração na mesma data fixada para a revisão do piso do magistério. Outra assim, a antecipação da data básica torna-se ainda mais oportuna nesse momento em fase de que, por força da Lei Complementar número 173, de 27 de 5 de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, tendo como contrapartida a previsão de diversas proibições temporárias relacionadas à despesa de pessoal. Restou vedada a concessão de reajuste durante o período de 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, conforme expresso no seu artigo 9º, inciso 1. Porquanto, a medida ora proposta contribui para minimizar esse período de congelamento e remuneração de nossos servidores estabelecido no nível federal. Projeto de Lei número 003, número 004 e 005/2022. Através desses três projetos é concedida a revisão geral a todos os servidores ativos, inativos e pensionistas do Executivo, do Legislativo, bem como aos seus agentes políticos, com efeitos retroativos a janeiro de 2022. O índice que mede a inflação escolhido para o corrente exercício foi o Índice de Preços ao Consumidor, amplo IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o qual é o índice oficial do governo federal para medir as metas inflacionárias. Por tal razão, se entende que esse é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, o qual utiliza como itens o gasto de pessoas com alimentação, transporte, habitação, saúde, entre outros. Então, para a revisão anual ora proposta, será aplicado o índice acumulado no ano de 2021, período de janeiro a dezembro, que ficou apurado em 10 inteiros e 611 décimos de milésimo por cento, 10,6, 11%. Registra-se que, primeira vez desde 2015, que a inflação anual atinge a casa dos 2 dígitos. Cabe informar que o reajuste ora proposto deverá ser pago já na folha do mês de março, sendo que a diferença relativas aos meses de competência janeiro e fevereiro deverão ser pagos em 2 parcelas, conjuntamente com a remuneração dos meses de abril e maio. E quanto ao magistério, categoria que também integra a revisão geral, informamos que para dar cumprimento ao piso nacional será apresentado um novo plano de carreira, o qual ficarão assegurados as diferenças existentes desde janeiro de 2022 até a data de sua entrada em vigor, conforme em breve estaremos apresentando nossa proposta ao quadro do magistério.
Outro assim. Em breve menção cabe relembrar o entendimento vigente desde 2017 pelo Tribunal de Justiça do Estado de que cabe ao Executivo a iniciativa de proposta de revisão geral anual da remuneração dos mandatários eletivo e dos servidores do Legislativo. Isso decorre do disposto da Constituição Estadual em seu artigo 36, que assegura, através da Lei da Iniciativa do Poder Executivo, a revisão da remuneração de todos os agentes públicos. Assim, em razão disso que, em mais essa oportunidade, o Executivo encaminha ao Legislativo a proposta de revisão geral anual, a remuneração dos servidores nela, compreendendo os servidores do Legislativo e os agentes públicos. Projeto de Lei número 007/2022. Ainda, como outra medida tendente a minimizar esse período de congelamento da remuneração de nossos servidores, também vimos propor que seja alterado o valor do vale alimentação. Para tanto, estaremos propondo o reajuste de 30% sobre o valor anual que é abatido do desconto obrigatório, resulta no importante líquido de R$ 208, o título de vale alimentação. E, igualmente, a revisão anual ao novo valor do vale alimentação terá efeito retroativo a janeiro de 2022 e será pago da mesma forma. O impacto financeiro e orçamentário. Por fim, quanto ao impacto financeiro e orçamentário preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal IRF, segue o anexo à estimativa elaborada pela Contadoria Geral do município, que opina pela possibilidade da concessão do reajuste, ora proposto, desde que limitado ao índice inflacionário do período, com amparo no que assegura o artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. Em linha de conclusão, sempre reiterando o nosso firme propósito de valorização dos servidores municipais, encarecemos aos senhores e às senhoras vereadoras a aprovação dos projetos de lei em foco. Jaguari, Rio Grande do Sul, 22 de março de 2022, Roberto Carlos Boff Turquielo, prefeito municipal. Muito obrigado, vereador secretário da PIV. Antes de colocar em discussão os projetos, então, como foi acordado entre as lideranças das bancadas, todos os projetos vão ter uma única discussão, e aí eu gostaria também de combinar com os colegas o tempo dessa discussão. A vereadora Agnes colocou 3 minutos, eu não sei se isso é suficiente. O que vocês acham de 3 minutos? Eu vejo assim, teria que ser unânime a decisão de todos, né? A vereadora Agnes colocou a possibilidade de 3 minutos. Se os colegas concordarem, eu vou manter esse. Não, tá bom. Não, com certeza, né, vereador? Se tiver um minutinho a mais, com certeza será concedido. Tá bem? Então, assim, nós vamos colocar em discussão todos os projetos e depois a votação será individual de cada um. Está combinado? Bom, então coloco em discussão os projetos de lei de número 3, 4, 5, 6 e 7 de 2022. Como não tem ordem alfabética, é espontânea a colocação do uso da palavra. A palavra está à disposição. A palavra, então, está à disposição do vereador Leco.
bancada do Progressistas. Então, 3 minutos, vereador. Com tolerância, com certeza. Então, meu cordial cumprimento ao presidente da casa e peço dispensas de cumprimentar a todos até por causa do tempo, mas sejam bem-vindos. Que bom que estivessem sempre essa nossa plateia, com a presença do povo, das pessoas que têm algum interesse em defesa da sua classe. Bom, em questão da mudança da database, é uma dos fatores, uma das coisas que tenho cobrado aqui desde o ano passado, e eu acho que nada mais justo do que ser unificada em janeiro, junto com os outros funcionários, o que já causou perdas em 2020, por ser em junho, acabou os professores, por ser em janeiro, conseguindo ter a sua reposição e o resto do efetivo não. A questão do valor dessa porcentagem, falado dos 10,06%, eu gosto de falar que são 3 ponto alguma coisa por cento, porque se pegar e dividir esses 10,6% de reposição por 3 anos que não houve remuneração, vai dar um índice de uns 3% mais ou menos, né? Então, outros municípios têm dado mais ou menos isso, Mata 11%, São Vicente 16%, Capão Cipó acho que chegou perto dos 20%, Santiago, que deu pouquíssimo mesmo, deu 10% só, mas deu nos 3 anos que passaram agora. Deu em 2020, deu em 2021, mesmo havendo a lei complementar que proibia, não houve retaliação, não houve resposta até agora, não responderam. E também deu esse ano 11% em janeiro. Também aproveito para falar que, apesar de estar todos os funcionários aqui reivindicando o que é de direito, não vejo também nenhum representante do sindicato. E acho que hoje seria um momento único para ter aqui junto conosco um representante do sindicato lutando pela classe que se encontra. Então, mais uma vez, demonstra estar omisso na situação em relação à luta pelo funcionalismo. Também eu fico pensando, eu invejo certas pessoas, colegas, porque nosso prefeito Beto é funcionário efetivo, é funcionário do município de carreira. Temos colegas vereadores que são. Gostaria eu, enquanto que hoje estou vereador, mas eu sou carteiro, gostaria muito de eu, enquanto carteiro, ter a possibilidade de ter um cargo, digamos, de liderança no Correio e poder valorizar os meus colegas, valorizar as pessoas que cumprem as funções que eu cumpro, valorizar os colegas que no caso são. Beto poderia, a gente teve numa reunião agora, entende todas as dificuldades, a situação está complicada, a receita é curta, as despesas aumentaram, mas a valorização do funcionário, ela deveria acontecer e de uma forma melhor. Vai acabar meu tempo? Não, continua o tempo de líder, o tempo de mais 1 minuto. Gostaria de falar de uma parte importante que achei benéfica, que foi a inclusão dos agentes de saúde e dos conselheiros tutelares também com essa remuneração também vão ter, apesar de, como eu já disse há pouco, eu achar que é pouco, vai atingir a eles também. A questão do Vale Alimentação, 30% em qualquer setor que você trabalhar, em qualquer índice que você trabalhar, 30% sempre é um valor bom. O problema do Vale Alimentação é ele estar estagnado há tanto tempo e não ser um valor muito baixo, e ainda mais aquele desconto de 20% obrigatório que tem lá, acaba ficando um valor muito baixo. Sendo só esse o tempo, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Leco. Cumpriu rigorosamente o tempo de tolerância de mais 1 minuto. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Agnes, líder da bancada do PDT. Desculpe, é você. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, os nossos também funcionários, valorosos funcionários municipais da Prefeitura Municipal de Jaguari, bem como os funcionários dessa casa. Eu gostaria de ressaltar, em primeiro lugar, a presença e a importância da presença de vocês aqui neste espaço que é nosso, que é coletivo, que é da comunidade.
E o convite que fica é para que mais vezes vocês também, num processo de proativos, né, no momento que vocês exercem as suas funções de cidadania, estivessem conosco, né, discutindo também. Nós tivemos audiências públicas agora há pouco, fizemos o convite também, infelizmente a comunidade ainda não está preparada para esse tipo de discussão. Então, a gente entende que, se nós quisermos mudanças, nós precisamos também, no mínimo, participar. Parabéns pela presença de todos vocês. Eu queria justificar rapidamente, né, em nome do partido, PDT, nós temos um ideal que trabalha em cima da inclusão, que trabalha priorizando sempre a educação e a garantia dos direitos dos trabalhadores, que nós seremos sempre totalmente a favor do aumento, né? Por mais que, como o vereador Leco disse, a gente gostaria de muito mais, né? Isso é pouco, mas, com certeza, já vai ajudar de alguma forma, né? Mas, de um outro lado também, eu pretendo, entendo todas as questões regimentares, todas as questões legais e tal, eu não desejo atacar o contraditório nesse momento. Eu não estou, eu quero deixar bem claro, sendo demagoga, a ponto de defender, de repente, só, né, uma questão e tal, por conta de interesses, mas, assim, a nossa bancada é totalmente contra a questão do aumento, não é, dos cargos políticos. Por conta de quê? Funcionário público, ele trabalhou para isso, ele estudou, ele se esforçou, ele fez prova, né? Ele fez jus ao trabalho. Então, mais do que justo que tem aumento. Os agentes públicos, nós, né, todos nós aqui, prefeito, vereadores, secretários e tal, com certeza, nós desenvolvemos também, paralelo, outras atividades, que não só isso, que não é emprego. Isso não é emprego, né? É uma função que nós estamos de modo temporário. Portanto, o meu discurso ele vai sempre prezar pela coerência entre a teoria e a prática. Aquilo que eu falo aqui, eu faço lá fora e aqui dentro também. Então, por conta disso, por conta dessas questões, por conta da pandemia, por conta desse momento de extrema crise que nós estamos vivenciando a nível de humanidade hoje, né, o nosso voto vai ser, com certeza, contra o aumento dos cargos políticos e a favor, com certeza, dos nossos queridos funcionários públicos municipais e toda a equipe que também faz parte, né, ali do quadro. Muito obrigada, senhor presidente. Era isso. Muito obrigado, vereadora. Como a vereadora continua a palavra à disposição, o vereador Agnes não quer se manifestar, o vereador Fábio também não. Então, vereador Robert, 3 minutos, com tolerância também. Boa noite aos colegas, então, vereadores e aos colegas funcionários municipais. Como o próprio vereador Leco falou, eu acho que é meu dever também falar aqui na frente dos meus colegas. Tá? Alguns pontos, Leco. Acho que é a intenção de qualquer um de nós, não só de quem é colega, melhorar o salário de uma classe que só o que faz é trabalhar pelos seus munícipes. Eu não tenho nenhuma dúvida que todos os meus colegas fazem isso, e assim como eu faço, não só na prefeitura, como aqui nessa casa. Só que a gente tem alguns limites, né? E os limites foram muito bem apresentados pela secretária Andréia, onde ela demonstra que, infelizmente, por uma questão de déficit atuarial, que muito é em virtude de outros períodos, né? A gente tem aí, a professora Agnes é funcionária do magistério desde 91, né, professora? E sabe que, infelizmente, a nossa legislação ficou muito tempo sem amparar os aposentados e sem preparar essa população para o futuro. E a gente paga a conta, e paga a conta num momento muito rápido. Hoje, nosso Fundo de Previdência, ele absorve do município mais de 50% de uma folha de salário. E isso acaba entrando agora, de maneira bem significativa, no cálculo de gasto pessoal. Se até o ano passado isso não entrava na conta,
e poderia o prefeito mandar um ganho real aqui de 3, 4, 5, 6%, se o financeiro suportasse, hoje não é fato. E foi muito bem debatido nas duas reuniões que tivemos, a primeira reunião, a que vocês fizeram parte, a segunda reunião, no caso. E essa despesa pessoal, ela condiciona o aumento. E a gente sabe que o condicionamento legal, uma hora vem. E veio para nós, talvez um pouco mais cedo que outros municípios, e quando tu falaste que alguns municípios deram aumentos significativos, creio que sim, porque, infelizmente, o passivo deles não é igual ao nosso. A gente tem uma população, dentro do quadro profissional, um pouco maior, principalmente porque a gente tem uma amplitude maior na questão do magistério, que acaba aposentando um pouco mais cedo e acabou contribuindo menos tempo. Então, a gente tem esses gargalos que outros municípios não têm. E quando fala que não houve apontamento, já houve, a Prefeitura de Santiago teve apontamento também já, sobre a questão de manter os aumentos mesmo com a restrição da lei. Eu acho que é uma questão legal. Infelizmente, a gente tem que olhar para o problema e ver também algumas soluções. A gente precisa solucionar alguns problemas, principalmente previdenciários, se a gente quiser, no ano que vem, não estar aqui discutindo para não ter aumento, não ter reposição salarial, nem aumento, não ter reposição salarial, que é uma realidade que pode acontecer. A gente precisa achar alguma forma de equalizar isso. E quando eu falo na questão do reajuste, se não houvesse a mudança da database, tá? Mesmo que aplicado o IGPM de 17%, a gente ia estar falando num ganho de 119% no final do exercício. Dividido por 13 meses, que são o número de meses mais o 13º, daria um ganho real, daria uma reposição salarial de 9,15% ao mês, se utilizasse o IGPM lá em junho. Utilizando o IPCA, que é o índice legal, que é a única coisa que nos baliza hoje, vai ser um ganho de 130,78% no final do ano. Então, mesmo que a gente utilizasse o IGPM na antiga database, a gente estaria trabalhando com uma parcela bem inferior à que a gente trabalha hoje. Então, acho que o que a gente observou foi justamente a questão legal nesse momento. Eu, como funcionário, principalmente funcionário do setor financeiro, eu prezo pela legalidade das ações, e é óbvio que eu queria estar aqui expondo para os meus colegas uma situação muito melhor. Espero que no ano que vem, colegas, a gente tenha uma condição de, em equipe e juntamente, eu sempre deixei de destacar aqui, concordo com o Leco que o sindicato deveria ser um pouco mais atuante, mas nós como funcionários, a gente não precisa desse sindicato, a gente precisa se mobilizar como funcionário e discutir de maneira conjunta. Espero que no próximo exercício a gente possa fazer isso e a gente tenha uma condição e uma grandeza de entender que mudanças são necessárias, principalmente administrativas, para que a Previdência não seja mais o gargalo, que a Previdência nos permita ter um aumento digno e ter um aumento de ganho real, e não uma reposição salarial independente do índice que for. Obrigado. Muito obrigado, vereador Robert. A palavra está à disposição do vereador Varley, líder do governo. Também 3 com 1 minuto de tolerância. Senhor presidente, demais membros da mesa, vice-presidente, o Igor, secretário da PIEV, meus colegas vereadores e vereadoras, distinta plateia que nos prestigia, principalmente funcionários que estão aqui hoje, falar em aumento de salário é uma questão muito difícil, principalmente quando se trata de salário do setor público. E ouvi com atenção as manifestações dos vereadores Leco e da vereadora Agnes e aprendi que a gente tem que ir pronto no ouvir, lento no pensar e tardo no falar. Por isso que eu venho aqui e não venho rebater. Eu venho até concordo com as manifestações e quero agradecer a cordialidade dos vereadores da oposição, principalmente, ter ido ao gabinete e ouvido com atenção o brilhante trabalho feito pela Andréia e pelo Dr. Civi. Eles retrataram o que é a realidade do município. É como disse o meu colega me antecedeu, o Robert, nós temos que andar de acordo com a legislação. É o que o prefeito pôde colocar. O prefeito teria a intenção de dar até mais, mas não tem condições. Então, por isso que nós temos que nos enquadrar, né, para poder dar continuidade ao trabalho da nossa administração. Só para o colega Leco falou sobre a questão de que já deram aumentos,
lembrar, Leco, o senhor não estava aqui, eu acho que nem a vereadora Agnes, a Cátia não estava, o Fábio, acho que teve um período, o Robert também não estava, o Igor, os vereadores da mesa, todos, que foi feita uma revisão do quadro geral, né? No ano de 2018, inclusive, nós votamos unanimemente e foi dado um aumento de até 70%, dependendo do quadro do pessoal. Então, eu acho que nesse aspecto, o prefeito se preocupou muito com o funcionalismo. E agora nós teremos, se Deus quiser, daqui uns dias, vamos votar no magistério e vamos proporcionar melhores dias, se Deus quiser, para os nossos servidores. Essa questão de que foi colocada do prefeito para ser retroativo a janeiro, né, e fevereiro, isso aí foi muito importante, e essa data base mudou-se em função de que, né, nós temos a legislação eleitoral e também para adequar a revisão do nosso funcionalismo, como bem explicou o Robert. Então, nós estamos aqui tranquilos, o projeto é um projeto difícil, eu sei, e principalmente os próprios funcionários, o Leco falou do sindicato, o sindicato deveria se reunir com os funcionários e trazer uma posição também, né? Na próxima vez, de repente, mas eu digo para vocês que nós estamos tranquilos, o prefeito agradece a vocês, inclusive, através da minha pessoa, agradeço a vocês terem ido lá no nosso gabinete do prefeito, e estamos sempre à disposição para o que der e vier. Nós estamos para debatermos os problemas do município e agora estaremos debatendo o próximo projeto, que também é um projeto complicado, que seria do aumento do quadro magistério, plano, e vamos contar com a ajuda de vocês e vamos debater juntos para escolher melhores dias para Jaguari. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, vereador. Neste momento, a palavra continua à disposição. Vereador da PF, não. Vereador Igor, líder da bancada. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia, quem nos assiste, eu ouvi atentamente as palavras dos colegas, também atentamente as palavras do quadro técnico da Prefeitura Municipal. Concordo com a posição da grande maioria, discordo de algumas posições, o que é natural e faz parte, com certeza, da nossa democracia, mas eu venho aqui por uma questão racional, não tão emocional, porque eu acho que nós falarmos aqui ou tentar transparecer a esta casa ou a quem nos assiste, colega vereador Leco, de que o prefeito, por ser funcionário público, não estar liderando o que é de bom para seus colegas, eu acho que talvez foge um pouco do que, pelo menos eu, há 5 anos, estou aqui nesta casa. Quando aqui, parabenizo a ti, vereador da PF também, que sempre foi um que, a todo o tempo que esteve aqui, lutou por a data base dos funcionários vir até iniciar no mês de janeiro. Fizemos ofício e discutimos. Nós, aqui, bem lembrado pelo vereador Varley, discutimos nesta casa, há anos anteriores, uma reposição salarial, uma reconstrução do plano de carreira dos servidores, que, me falha a memória, foi comemorado por quase 90% ou 100% dos servidores públicos. Nós aqui estamos discutindo, é pouco ou é bastante, mas é uma opção do prefeito Beto dar um aumento do Vale Alimentação. Mas é uma opção, e ele está fazendo. Nós aqui estamos discutindo o que nós vamos fazer ou o que nós não vamos fazer, mas, ao mesmo tempo, tem um ofício, tenho certeza que todos os colegas têm, um ofício do Tribunal de Contas e diz, o senhor prefeito pode dar 10,80. Se o senhor não dá, o senhor está incursando no crime de responsabilidade fiscal, improbidade administrativa, e não pode. Não, mas nós vamos tentar discutir de que isso tem que dar mais, responder, perder a sua vida particular. Então, eu acho que esse caminho aqui, por uma questão de justiça, eu venho aqui até esta casa. Agora, nós discutimos o quanto um servidor merece de aumento, isso é unânime aqui, em qualquer lugar, que merece muito mais, mas muito mais mesmo. Mas nós temos que ter coragem, então,
de nesta casa ter o entendimento que ali na sala da secretária da Fazenda não tem uma impressora que imprime dinheiro. Nós temos que nós entendermos de que para nós discutirmos aumento real e merecido aos servidores, nós vamos precisar de todos os colegas aqui para aprovar a reforma da Previdência. E eu, para deixar claro, quando eu dou o exemplo, eu não gosto de dar exemplo dos outros. Eu dei o exemplo lá na sala do prefeito hoje do colega presidente desta casa, que está se aposentando ou já se aposentou. Eu dei o exemplo dele, não dei exemplo dos outros na frente dele. Esta é a discussão que nós temos que entender. Porque existiu uma reforma previdenciária a nível nacional. Não, mas só um pouquinho, lá eu acho que o presidente lá está certo. Mas quando chegar aqui vai votar? Quando chegar aqui vai votar essa reforma? Nós vamos discutir isso? Ah, mas lá teve uma reforma administrativa. Quando chegar a nossa vez de votar a reforma administrativa do município, vai votar ou não vai? Ou será que vamos discutir? Então, eu repito, nós temos condições imensas de chegar a janeiro do ano que vem e não discutir 10%. Discutir a inflação e mais aumento real. Mas, para isso, nós precisamos de uma coisa: ter a capacidade de fazer a reforma previdenciária, termos a capacidade de enfrentar o problema que sangra o município, que é a recuperação de passivo do plano de previdência, com quase 350, 400 mil reais mês. O que isso, se nós fizermos aqui uma reforma previdenciária, que sim, é duro, é difícil, aumenta o número de tempo, mas por que será que foi feita em Brasília? Por que será que foi feita no estado do Rio Grande do Sul? Por que será que foi feita em Santiago, foi feita em Santa Maria, foi feita em Porto Alegre? Porque a alternativa, não cabe a nós olhar no retrovisor o que foi feito errado. Cabe a nós olhar para a frente o que nós podemos fazer para realmente melhorar o salário dos servidores. E nós temos a capacidade. E tenho certeza que o prefeito e a sua equipe vão ter esse entendimento e tenho certeza que, a partir dali, todos que reivindicam, e com razão, o aumento de salário para o funcionalismo, vai ter que vir a essa tribuna e vai ter que entender de que ali não imprime dinheiro e de que, se para dar aumento, precisa arrecadar mais. É simples. E isso acontece dentro das nossas vidas. Só para concluir, senhor presidente, acontece dentro das nossas casas. Se nós quisermos gastarmos mais, nós precisamos ganharmos mais. E é isso que a prefeitura vai fazer. E quem pode fazer isso é o senhor prefeito, com a sua equipe, e os colegas vereadores. E nós temos a solução. Falei isso na reunião com o senhor prefeito, falei isso com os colegas e reafirmo. Precisamos trazer para esta Casa Legislativa a solução do problema. E aí sim, nós nos dedicarmos, nós criarmos uma comissão para discutirmos recuperação de passivo, para discutirmos o novo plano de carreira dos professores, para discutirmos a reforma da Previdência e a reforma administrativa. Esses itens nós temos que discutir. Aí, com certeza, eu não tenho aqui uma bola de cristal, mas eu tenho certeza que nós discutirmos isso e tivermos a parceria e a união de todos os colegas junto com o Executivo, nós vamos estar em janeiro do ano que vem dando a reposição e aumento real. E tenho certeza que todos os 9 colegas querem isso. Então, nós precisamos, a partir de agora, não mais olhar para trás, olhar para frente, porque aqui, olhar para trás e dizer se A, ou B, ou C errou, eu não faço parte disso. Eu quero fazer parte de um grupo de 9 vereadores, de um grupo do Executivo Municipal, que quer trabalhar olhando para frente e quer construir posições e situações sólidas que realmente melhoram, porque realmente eles merecem. Quem toca este município não é os 9 vereadores, não é o prefeito, nós somos passageiros. Quem toca o município é os servidores públicos, e é eles e para eles que nós temos que enfrentar os problemas e, com certeza, entregar um salário de melhor qualidade. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Igor. Vereador, nesse momento, então, eu quero passar a presidência para o nobre colega, para mim fazer uso da palavra. Assumo, neste momento, a presidência da Casa e passo a palavra ao senhor vereador, presidente da Casa, vereador Ézio Jocelito Silva. Presidente Igor, no momento, colegas vereadores, e uma saudação mais que especial aos servidores que hoje aqui nos assistem. Momento extremamente importante, não só para mim, mas para todos os colegas vereadores.
é na noite de hoje poder estar aprovando esses projetos que há 2 anos atrás nós gostaríamos, mas devido à situação legal, devido à pandemia, o município ficou impossibilitado de executar. Quero aqui agradecer também a presença das bancadas que compõem essa casa, juntamente no encontro com o senhor prefeito, onde que ali acredito que foi uma preliminar da nossa sessão extraordinária, onde ali muitas dúvidas foram tiradas e chegamos e entendemos que o que está sendo proposto aqui é aquilo que realmente o município pode cumprir. Quando falo a respeito da database, vereador e vereadoras, eu acho que todos os vereadores dessa casa foram cobrados dos nossos colegas servidores a alteração dessa data. Muitas vezes fui chamado até ali o galpão, muitas vezes fui procurado aqui nessa casa, aonde que a nossa bancada também enviou essa correspondência, como já dita, e o prefeito entendeu essa possibilidade e proporcionou também essa condição de antecipar a database. Falo também do Vale, também muitos anos, 2 anos, 3 anos que não tivemos nenhum reajuste, e sabemos também a boa intenção, a vontade do prefeito como servidor, sabendo que o 30% em cima do Vale já é um momento significativo, embora que mereciam os servidores muito mais do que isso. Todos nós sabemos que mereciam muito mais que isso. E quero me deter um pouquinho a respeito da concessão da revisão geral para o subsídio de prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. O projeto em si, ele contempla todos. E quero fazer 2 defesas aqui nessa casa. A primeira é que, muitas vezes, colegas vereadores cobram o porquê, vereadora Cátina, que os nossos médicos não ficam no município. Ninguém, nenhum funcionário pode ganhar mais do que o prefeito. E essa revisão de 10% também para o prefeito pode possibilitar a permanência desses profissionais aqui no município, porque certamente o salário deles também irá subir. Secretários municipais trabalham 24 horas por dia. Sou cansado de sair daqui após as sessões, 8 horas está chegando o secretário de obras, secretário de agricultura, que estavam no interior verificando obras ou socorrendo A ou B. Vereadores, nós estamos há 16 anos sem reajuste. Eu sou testemunha disso. 16 anos, nós, vereadores, não tivemos reajuste. Opção dos vereadores de todas as legislaturas que passaram. Todas as legislaturas que passaram. E como esse projeto ele é único, é o projeto que nós não podemos diferenciar quem é merecedor ou não, todos são merecedores, então é em efeito cascata, é do prefeito ao vice-prefeito, aos secretários e aos vereadores. Mas, mais uma vez, esse momento é extremamente importante, essa valorização. Como disse os vereadores que me antecederam, se o município pudesse dar muito mais, com certeza o prefeito Beto faria isso. Eu sei o quanto ele reconhece o trabalho dos servidores. E como disse o vereador Igor, nós somos passageiros, mas quem é definitivo e faz com que o município cresça, que o município seja reconhecido, são os servidores municipais. Era isso, presidente. Muito obrigado, vereador. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Eu agradeço, então, a manifestação de todos os vereadores.
Mais uma vez eu agradeço a presença dos servidores que estão aqui nos assistindo. E agora, então, nós passamos à votação individual de cada projeto. Então, agora eu coloco em votação o projeto de lei de número 03/2022, que fixa normas para a revisão geral e anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos municipais, dos proventos dos aposentados, das pensões, dos subsídios dos exercentes de mandatos eletivo, dos poderes executivo e legislativo. Quem concordarem, permaneçam sentados. Então, o projeto de número 03/2022 foi aprovado por unanimidade. Colocamos em votação, então, agora o projeto de lei de número 04/2022, que concede revisão geral anual, a remuneração dos servidores do município, gratificações, proventos e pensões. Quem concordar, permaneça sentados. Também aprovado por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei de número 05/2022, o qual concede revisão geral anual à remuneração dos servidores da Câmara, gratificações e proventos. Quem concordar com o projeto de número 5, permaneça sentados. Então, o projeto foi aprovado também por unanimidade. Agora, o projeto que está sendo colocado em votação é o projeto de número 06/2022, que concede revisão geral anual aos subsídios de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários e dá outras providências. Quem concordar, permaneça sentado. Então, como houve o empate, esse vereador presidente tem o poder de decidir e esse projeto, então, foi aprovado por maioria. Coloco em votação o projeto de lei de número 07/2022, o qual altera o valor do Vale Alimentação, constante no artigo 3º da Lei Municipal, de número 3.253, de 31/8/2018. Quem concordar, permaneça sentados. O projeto de número 07 foi aprovado por unanimidade. Não havendo, então, mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, eu declaro encerrada essa sessão extraordinária legislativa.